Boa noite, irmãos. Vamos dar seguimento à leitura do livro A Revista O Cristão, com o tema. Esqueci o tema, vou ter que voltar. Como foi, Eric? Tem Deus falado? Tá bem, vou voltar aqui. Boa noite, irmãos. Vamos dar seguimento à leitura do livro da revista O Cristão. E o tema é: Tem Deus falado? Bíblia de Estudo. Sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é dirigida ao homem da parte de Deus com toda autoridade. Como tal, o homem é responsável por reverenciá-la, lê-la, aprendê-la e obedecê-la. Mas porque é a palavra de Deus vindo de um Deus infinito e transmitindo a verdade relacionada a ele necessariamente há muito na palavra de Deus que está além da razão. Paulo nos diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Mas o Espírito de Deus é capaz de aplicar a palavra de Deus ao coração e consciência. Em primeiro lugar, para nos fazer sentir a necessidade de um Salvador e depois de sermos salvos. Usá-la para ministrar Cristo a uma alma. Entendendo a palavra. No Velho Testamento, muito do que foi dado não foi claramente entendido, mesmo por aqueles que verdadeiramente tinham nova vida. Isso também era verdade para aqueles que foram inspirados a escrever a palavra. Quando pediram mais luz, foi dito a eles que o que haviam escrito era para um dia futuro, o dia em que estamos vivendo agora. Veja 1 Pedro 1, do 11 ao 12, do 11 ao 12. À luz do Novo Testamento, o Velho Testamento tornou-se mais claro, pois todos os conselhos de Deus estão revelados agora. No entanto, existem profundezas da verdade na palavra de Deus que não podem ser totalmente sondadas, mesmo no tempo de uma vida inteira. No entanto, neste dia da sua graça, Deus quer que cresçamos no conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4:13. E em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses 1:9. Para este fim, ele não somente deu o Espírito de Deus para habitar todo verdadeiro crente, em todo verdadeiro crente, mas também deu à igreja aqueles com dons verdadeiros, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. Fazemos bem em não negligenciar esses dons dados à igreja, enquanto ao menos tempo sentimos nossa responsabilidade de ler e meditar sobre a palavra de Deus. Comentários. Uma maneira pelas quais podemos fazer uso desses dons é lermos comentários
escritos sobre a palavra de Deus. Enquanto muitos livros foram escritos com esta linha, os crentes também apreciam as chamadas Bíblias de estudo. Estritamente falando, o termo Bíblia de estudo pode se referir meramente a uma tradução que facilita o estudo da Bíblia. Mais comumente, no entanto, refere-se a uma Bíblia repleta de anotações e outros recursos que permite ao leitor estudar o texto. Isto pode ser de ajuda no entendimento das Escrituras, embora, naturalmente, não seja um substituto para a meditação pessoal. Como já mencionamos, todo verdadeiro crente é habitado pelo Espírito Santo, que está presente para em toda a verdade. João 16:13. Só lembrando que os irmãos que estão em comunhão, quiserem fazer algum comentário, pode aí, sinalizar aí que Danilo está atento. Desce só um pouquinho, Jefferson, que cobriu o tema ali. Bíblia de estudo. Embora tenha havido uma tremenda proliferação de Bíblias de estudo nos últimos 20 anos, nos últimos 20 a 25 anos, o conceito não é novo, desde a Reforma. Desde a Reforma e até mesmo antes. Traduções da Bíblia como as de William Tyndale desafiaram os ensinamentos da Igreja Católica Romana em suas notas. A Bíblia de Genebra, por volta de 1560, enfatizava os ensinamentos de João Calvino, buscando novamente, na maioria das vezes, refutar a doutrina católica romana. A Bíblia King James, 1611, não tinha notas e foi a tradução aceita por mais de 300 anos. Mas, começando cerca de 100 anos atrás, mais uma vez a Bíblia de estudo começaram a aparecer. A mais conhecida delas é, provavelmente, a Bíblia de Scofield, com abundantes notas apoiando uma visão dispensacionalista das Escrituras. Mais ou menos na mesma época, a Bíblia de referência de F.C. Thompson apareceu, que era mais doutrinariamente objetiva. Mas a partir dos anos 1990, ocorreu uma explosão virtual de Bíblias de estudo. Algumas delas estavam ligadas a nomes proeminentes, como John F. MacArthur e Charles Hilly. Enquanto outras estavam ligadas a editoras como Zondervan e Thomas Nelson. Outras ainda foram produzidas tendo certos grupos em mente e para abordar problemas específicos como a Bíblia devocional feminina na NVI de Zondervan e a Bíblia
da recuperação da vida de Tyndale. Não precisamos dizer o número de escolhas, não precisamos dizer que o número de escolhas pode ser desconcertante. Questão doutrinárias. Duas coisas são necessárias para uma boa Bíblia de estudo. Uma boa tradução literal e, 2, notas que enfatizam toda a verdade de Deus. É aqui que a dificuldade começa, pois a maioria das Bíblias de estudo, que remontam à Bíblia de Genebra de Calvino, incorporam o linha espiritual do autor. A linha espiritual do autor, deve ser. Tanto na tradução quanto nas anotações. As notas da Bíblia de Genebra ensinam a doutrina calvinista, e elas têm formulações e interpretações de Apocalipse bastante imperfeitas. Outras Bíblias de estudo apoiam sistemas errôneos como a teologia da aliança ou do pacto, reconstrucionismo, ou práticas carismáticas. E as mais liberais até lançam dúvidas sobre a inspiração plena das Escrituras. Onde isto nos leva? Deve ficar evidente que é necessário grande cuidado antes de usar uma Bíblia de estudo, pois os erros, uma vez aprendidos, costumam ser difíceis de serem desaprendidos. Por outro lado, alguma dessas Bíblias de estudo ensina muitas verdades, como, por exemplo, a Bíblia de Genebra, já mencionada, foi provavelmente a primeira Bíblia em língua inglesa a ser amplamente usada, e foi de valor incalculável até que a versão King James apareceu mais de 50 anos depois. O perigo é que, quando uma grande parte da verdade é misturada com uma pequena quantidade de erro, o peso da verdade tende a suportar o erro. E porque o leitor é pego de surpresa, o erro e aceito como verdade. Não, peraí. E porque o leitor é pego de surpresa, o erro é aceito como verdade. Em um mundo que agora é caracterizado por todo o vento de doutrina. Efésios 4,14. Precisamos estar constantemente em guarda e acatar a admoestação de nosso Senhor. Vede, pois, como ouves. Lucas 8,18. Boas traduções. As melhores traduções são aquelas feitas por homens que andaram no temor de Deus e em toda a verdade de Deus. A mera erudição, embora altamente desejável, não é suficiente para garantir uma tradução exata das Escrituras. Da mesma forma, devemos lembrar que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 Pedro 1,20. Isto é, nenhuma parte da palavra de Deus pode ser interpretada a parte de sua relação com o total, com o todo da Escritura.
Pois toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus está unida como um todo completo. Quando interpretada corretamente, tudo está em completa harmonia. Da mesma forma, as melhores notas são aquelas escritas por homens que absorveram e andaram com toda a verdade de Deus, em oposição àqueles que foram associados a erros eclesiásticos. Nunca podemos aprender todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. Daqueles que não andam com ele. Nunca podemos aprender todo o conselho de Deus daqueles que não andam dele. Alguns podem argumentar que os tradutores da King James certamente não conheciam nem andavam em toda a verdade de Deus. Isso é verdade, mas muitos deles, especialmente os puritanos, estavam caminhando de acordo com a luz que tinham e procuravam sinceramente traduzir a palavra de Deus com precisão. Eles não estavam voluntariamente se afastando da luz que havia sido colocada diante deles, nem estavam tentando introduzir um erro sistematizado. A abordagem correta. Isso levanta um ponto final. Precisamos de uma Bíblia de estudo? Eu sugeriria que, embora elas possam ser úteis, pode haver uma tendência a confiar em tais notas, em vez de permitir que a palavra de Deus fale diretamente conosco. Um velho irmão, certa vez, me deu bons conselhos, o que eu passo adiante. Ele disse: leia a pura palavra de Deus por, por si só. Leia a palavra de Deus por si só. Então, medite e forme seus próprios pensamentos sobre o que leu. Depois, recorra a um bom e confiável ministério escrito e leia a passagem relevante. Se ela concordar com seus próprios pensamentos, ou os, ou os expande. Isso é bom. Se não, ajoelhe-se e peça ao Senhor que lhe mostre o que é certo. Tendo anotado essa abordagem por muitos anos, posso atestar que ela funciona. Para o estudante sério da Palavra de Deus, a tradução de John Nelson Darby, com suas notas, é incomparável para se obter luz clara quanto ao significado da Escritura. As notas não ensinam doutrina, mas procuram esclarecer o significado do texto.
Então, para um comentário, a sinopse de John Nelson Darby dos livros da Bíblia é novamente inigualável por, inigualável por sua exposição clara e confiável da palavra. Às vezes, as sentenças podem ser diferentes de entender, mas o tempo gasto na leitura é bem compensador. Além disso, não pode ser lido sem ler, não pode ser lido sem ler e conhecer a palavra de Deus, pois suas constantes citações da Escritura e referências a ela são feitas como se o leitor já reconhecesse a passagem. Aqueles que não a reconhecem são compelidos a procurá-las. E assim o leitor é constantemente enviado de volta à pura palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Nós nos apressamos em dizer que este comentário final não pretende desencorajar qualquer uso de Bíblias de estudo, mas meramente salientar que elas não são inteiramente necessárias para entender as Escrituras. Se nos sentimos levados a usar uma Bíblia de estudo, vamos, por um lado, lembrar das possíveis armadilhas e, por outro lado, lembrar que nenhum comentário é um substituto para a pura palavra de Deus. W. J. Prost. Poderíamos ler em Atos 17, né, irmãos? Atos 17 corrobora bem com o texto. Puder compartilhar a Bíblia. O 11, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Certamente, irmãos, dos maiores problemas quanto ao testemunho, quanto ao estado, né, de coisa que se tornou hoje, o cristianismo, foi por falta disso. Essa palavrinha aí, examinando. E olha que quem estava trazendo a palavra aí é o apóstolo Paulo. E mesmo assim estava sendo examinado cada dia. Interessante também que não era uma vez ou outra, né? Cada dia. Não era um dia assim e o outro não, era cada dia. Então é algo que tem que ser rotineiro na vida de cada cristão. E certamente dormimos e por isso chegou ao ponto que chegou. Mas ainda temos tempo, é óbvio, de ler e meditar, né, na palavra de Deus, porque sempre ficou avisado de tudo que poderia acontecer.
E está esse chamamento da nossa atenção de que é examinar cada dia nas Escrituras. Se essas coisas são assim mesmo, se o que estão falando, se é isso mesmo. A gente vai encontrar outros versículos que corroboram com esse, né? Como lá em Coríntios 14, quando vai falar da reunião da igreja, e que quando fale um, que dois ou três julguem, né? Ou todos julguem, né? Os outros julguem. Fale um ou dois profetas, né? Ou três, mas que os outros julguem. Então a gente vê que o Senhor não deixou aberto esse exercício, esse tema. Sempre ficou muito bem registrado e que era necessário a vigilância, né, constante, diariamente, acerca da palavra, do que se estavam pregando, ensinando. Então, hoje, nós chegamos a um ponto que fica muito difícil usar a Bíblia de estudo. A revista está chamando muita atenção quanto a isso, né? A Bíblia de estudo, porque, né, podem ter muitas verdades, mas que vai ter erros também. E aí, claro, um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Um pingo de água suja contamina um tanque de água limpa. Então, tem que estar toda pura e sem nenhuma mistura, sem nenhuma falsificação. Então, se no passado, no início, já houve tanta mistura e tanta falsificação, imaginemos hoje. Então, é necessário ainda mais da nossa parte essa vigilância, esse exame diário das Escrituras. E lembro que existia uma grande confusão, e que ainda existe até hoje, né, a maioria dos cristãos, e não saber separar os 4 evangelhos, né? Existem várias divisões na palavra, mas eu vou para essa mais simples, e que só porque está escrito o Novo Testamento, a maioria, eu digo por mim mesmo, no passado, a gente segue como doutrina, como os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, e sem conseguir fazer a separação correta das dispensações, né? Aqui nos 4 evangelhos ainda é a lei, não é graça, ainda é a lei. O Senhor Jesus está vindo para os judeus, ele está cumprindo a lei, ele está sendo circuncidado, está sendo apresentado ao templo, sacerdotes, sacrifícios, tudo isso aqui nos 4 evangelhos permanece. Mas é nos ensinado que tem que levar a criança ao templo para apresentar a criança ao templo. Mas não é feito as outras coisas, né? O menino tinha que ser circuncidado, tinha que ter um tempo da separação da mulher, né? Tinha que fazer sacrifícios. Então, aí se escolhe só uma parte, escolhe só fazer uma coisa e não as outras. Mas baseado em quê? Quem disse que era para fazer só uma e não fazer as outras? Então, mas é por falta desse entendimento tão simples de que os 4 evangelhos, o Senhor Jesus está vindo para os seus, e ele vai falar isso nos próprios 4 evangelhos, né? Ou em João, se me falha a memória. Estou vindo para os meus, né? Mas os meus não me receberam. Todos quantos me receberem serão feitos, ou chamados filhos de Deus. Então, está bem claro isso daí. A gente vai ver também lá em João 4, se não me falha a memória, lá com a samaritana também, a mesma coisa, o Senhor deixando bem claro que não era no monte, que não era em Jerusalém, né? João 4, se não me falha a memória. E nem no monte, a hora vem, agora é, que nem no monte, que nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, eu comecei a ler essa escritura antes, né, de conhecer toda a verdade, e ela já me incomodava muito. Eu falava, comentava com outros irmãos, e mas espera aí, tá muito claro essa escritura aqui. No 43 ele vai falar, mas a hora vem, e agora é, claro, é nele, né? E depois da sua morte, então ele fala os 2 tempos aí. E depois da sua morte, porque ia derramar o Espírito Santo depois, né? Que ele fosse assunto ao céu, ia derramar o Espírito Santo. E a partir daí, sim,
graça, criação da igreja, né? Uma nova ordem de coisas. Então é muito claro isso na Escritura, né? E mesmo assim, como o escritor fala, né, uma vez que você aprende errado, para desaprender fica muito mais difícil essa desconstrução. Então, é por isso que muitos ainda têm muita dificuldade para entender algo tão simples, porque ficou amarrado ali, está muito construído. E também tem aquela outra questão de, né, de não desejar, de não querer a verdade, como a gente já viu em João, né, João 7, acho que 7:17, que vai falar que aquele que quer fazer a vontade, né, o Pai vai revelar a doutrina. Acho que é João 7:17, se não me falha a memória, é isso. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Então, está aqui o Senhor Jesus fazendo esse questionamento com eles mesmo, do que ele estava falando. Ele estava falando da doutrina dele. Então, ele falou, ó, mas tem um detalhe aí, querer fazer a vontade. É querer. Se alguém quiser fazer a vontade. Então, quem não quer fazer a vontade, quem não tem desejo de conhecer a Escritura e de fazer a vontade, com certeza não será revelado, porque a palavra não se contradiz. A gente pode lembrar também de quando o Senhor falava por parábolas, né? E a multidão não ficava, né? A multidão geralmente ia embora. Depois dos milagres, né? Depois das maravilhas, o que acontecia ali, e ele falava por parábolas, e eles iam embora, eles não queriam saber o significado da parábola. Porque a ideia ali era outra, a ideia era comer, era beber, era entreter, era alegrar a carne, não estavam preocupados com a parte espiritual. Mas aí ficavam poucos, né? Ficavam ali os discípulos e perguntavam qual é o significado do campo, do joio, do trigo. E o Senhor ia explicar para eles. E antes do Senhor explicar, o Senhor falava, somente a vocês foi dado conhecer os mistérios do céu, do reino do céu. Somente a vocês. Era aquele grupo pequeno e que ficava ali perguntando e desejoso de conhecer a verdade. Então é necessário, irmãos, esse exercício nosso, ao meditar na palavra, né? Nós não estamos longe também de cometer esse erro, não. Então é importante fazer esse exercício e nos perguntar o quanto eu estou desejoso de conhecer mais do Senhor Jesus, de conhecer mais da sua doutrina, da sua palavra. É muito importante esse exame. E se não estivermos com o desejo, é importante orar, é importante buscar outra ferramenta, outra arma, para que a gente possa vencer isso e pedir ao Senhor e perguntar ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que não tenho tanto desejo pela palavra? O que há? Pois já que eu creio, já que eu tenho fé, já que eu sou filho de Deus, e por que eu não estou me interessando tanto assim pela palavra? E por que eu não quero conhecer mais? E por que está faltando esse apetite? Então é necessária essa oração sincera com o Senhor para que Ele possa, né, mostrar onde é que está o erro, porque às vezes tem alguma coisa, às vezes até coisas lícitas, às vezes não só pecado, pode ser pecado também, mas às vezes até coisas que não são pecaminosas, que são lícitas, mas que têm atrapalhado a comunhão, têm atrapalhado esse desejo. O homem natural, é impossível o homem natural entender, é impossível o homem natural querer a palavra. Então é preciso estar no espírito para que isso possa acontecer. Então é necessário esse exame mais aprofundado de nós mesmos, esse exercício, esse julgamento, para que a gente possa se desprender das coisas passageiras, terrenais, porque é do homem carnal, é do homem natural, as coisas carnais, mesmo as coisas lícitas. Então é muito importante a gente entender isso, que ainda estamos na carne aqui, para que a gente possa, de forma sincera, pedir ao Senhor essa ajuda, para que haja em nós um desejo fervoroso, um desejo árduo pela palavra, né? Como a gente vai encontrar, né, em Provérbios, vai encontrar no Salmo 119,
falando muito sobre, comparando, né, a palavra com o mel, né, com o ouro, com a prata, com as pedras preciosas, com tudo aquilo que é muito precioso e que a carne deseja. A palavra está muito além, é luz. Então, que a gente possa ter esse desejo também. Se esse desejo não estiver acontecendo, é necessário fazer esse exercício para que a gente não cometa os mesmos erros do passado, né? E não examinemos melhor, e o Senhor possa nos revelar melhor ainda, cada vez mais, os seus conselhos para o nosso caminhar aqui. Continuar a leitura. Traduções para o inglês moderno. Ninguém sugeriria que a tradução é uma tarefa fácil. As línguas diferem consideravelmente na estrutura gramatical, vocabulário e expressões idiomáticas. A expressão perdido na tradução é frequentemente verdadeira. Já com a Bíblia, existem complexidades adicionais. As línguas originais a serem traduzidas são antigas e diferem de suas versões modernas. Além disso, existem essas variações encontradas nos manuscritos originais. Embora, na maioria dos casos, a escolha de uma tradução deva ser objetiva, há momentos claros em que ela será subjetiva. E, de fato, deve ser. A crença de alguém, ou a falta dela, afetará a tradução. E quando se trata das Santas Escrituras, isso é de grande importância. De fato, tornar a tradução da Bíblia um esforço humano e não espiritual é um erro grave. Embora um pouco à nossa frente, vamos considerar um exemplo do que temos discutido a partir da nova versão internacional, a NVI. A tradução para Hebreus 1:5 parece ser uma combinação de um desejo excessivamente zeloso de livrar o texto de palavras arcaicas e, na melhor das hipóteses, uma falta de entendimento da eterna, da eterna filiação de Cristo, uma falta de entendimento da eterna filiação de Cristo. O texto em questão é uma citação do Salmo 2,
e é traduzido: Você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Hebreus 1:5, NVI em inglês. Nem o texto grego, nem o hebraico do Salmo 2:7 contém qualquer pensamento de Deus se tornando um pai para o filho. É simplesmente falso e sugere que o filho não se tornou filho, de fato, até o seu nascimento. Devemos notar, para que não haja confusão, que a segunda parte desse mesmo verso diz: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Hebreus 1:5. À primeira vista, isso pode parecer contradizer o que acaba de ser dito, mas não contradiz. Aqui fala do cuidado do pai pelo filho em sua humanidade. Ele seria para ele um pai. Mais uma vez, não quer dizer que ele se tornaria um pai para ele. Incidentalmente, a nota de rodapé da NIV que diz gerada que é correta. Novos manuscritos. Conforme o tempo passou, novos manuscritos foram descobertos e ajustes foram feitos no texto grego. Desejo, por um momento, que voltemos nossa atenção para o trabalho de Bruce Foys Westcott e Fenton John Anthony Hort. A partir de 1853, eles trabalharam durante 28 anos para produzir um Novo Testamento em grego que consistia no chamado texto crítico, e foi publicado em 1881. Eles não foram nem os primeiros, nem os únicos homens que trabalharam nesse sentido. Enquanto o trabalho de Erasmo I, e como resultado de textos receptos 2, pode ter sido indevidamente influenciado pelos textos bizantinos. O trabalho de Westcott e de Hort era fortemente tendencioso em relação aos textos alexandrinos, especialmente o Codex Vaticanus, comumente identificado pela letra B, e o Codex Sinaiticus, identificado pela letra hebraica Aleph. Enquanto o primeiro foi realizado pelo Vaticano desde o século XV. O último foi descoberto em 1844 e cativou a muitos, incluindo Westcott e Hort, embora o Codex Sinaiticus seja a Bíblia completa mais antiga, data de 225 depois de Cristo. A idade por si só não determina a superioridade de um texto. De fato, o Codex Sinaiticus contém inúmeras correções marginais.
Irmã Jeane Maria tem uma pergunta? Pode ficar à vontade, irmã, de fazer. Boa noite, irmãos. O que o irmão Danilo acabou de ler, irmão, eu confesso, esses códigos, essas coisas, não deu para entender. Se o irmão Isaac pudesse dar uma resumida aí do que o irmão Danilo leu, seria bom, porque realmente não entendi muita coisa, não. Esses códigos, essas coisas aí, não entendi, não. Se for possível, né? Se não for, a gente deixa para a próxima. É isso. Então, minha irmã, eu acredito que é muito difícil realmente para todo mundo, né? Mas eu acredito que de uma forma bem simples, o escritor aí do livro ou da revista, ele está querendo chamar a atenção para a questão primeiro da Bíblia de Estudos, né? Que hoje existem várias, e também para as traduções, são muitas traduções, e ele está tentando trazer o momento histórico de tudo isso para ficar bem fundamentado o que ele está falando acerca das traduções. Porque como o Novo Testamento é no grego, então aí vai ter que mudar para outra língua, né, para a gente poder entender. E aí foi para o inglês, aí vem para o português, e aí tem algumas palavras que em outras línguas elas não ficam tão fidedignas à palavra original. E aí, dependendo do tradutor de como ele crê, ele vai colocar aquela palavra mais voltada, já que não encontra uma palavra tão fiel àquela outra, ele vai colocar uma palavra que mais se aproxima da crença dele, da forma que ele creu. Como ele falou no início ali, né, tem a teologia do pacto, pessoas que acreditam que vai dar continuidade em Israel, né, que é a igreja de Israel, por exemplo, de forma bem simples. Tem irmãos, tem tradutores, tem denominações muito tradicionais, antigas, que creem na teologia do pacto, da aliança, e que nós somos uma continuidade de Israel. Então eles acreditam nisso. Então quando vão traduzir a Bíblia, eles vão tentar colocar essas palavras que não estão tão claras, que está em outra língua que na nossa não fica tão clara, mais próximo dessa realidade, dessa crença. E por isso vai gerar muita confusão, muita gente termina crendo nessas doutrinas por conta disso. Uma palavra vai mudar totalmente o sentido do texto, da frase, até uma vírgula, né? Nós sabemos isso, uma vírgula muda tudo. Então, é isso que ele está chamando bastante atenção. Mas, então, como é que nós vamos fazer? É importante ter já verdades bem estabelecidas em nosso coração antes de lermos a Bíblia, para não ter confusão, entendeu? Então, por exemplo, um erro muito grande que acontece geralmente é referido à salvação. E esse talvez seja um dos maiores problemas. A maioria dessas religiões, eles acreditam que a salvação depende das obras, depende do que você faz e do que você deixa de fazer. Então, quando eu entendo que isso é uma grande mentira, e sei que a salvação é por graça, simplesmente por graça, por fé, misericórdia de Deus, e através da morte de Cristo lá na cruz, vai ficar mais fácil. Então, quando eu estiver lendo alguma coisa acerca, principalmente da salvação, eu vou ficar muito atento com a tradução da Bíblia, e se tiver a palavra lá que está tentando me levar para um outro caminho, para uma outra ideia, eu já vou descartar aquela palavra e vou colocar a palavra certa. Às vezes eu não preciso nem ir para uma outra tradução. Eu mesmo já vejo, essa palavra aqui não deveria ser. A palavra correta deveria ser essa daqui. Porque eu creio na salvação de graça. De graça. Então, se tiver qualquer uma tradução que tenta me levar para um lado que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, eu já vou descartar. Ou eu busco outra tradução na internet, entendeu? Ou eu já fico com o que eu acredito. Entendeu? Que é a salvação simplesmente por graça. Essa questão também do Senhor Jesus, como ele se refere ali na tradução, né, eles tentam falar que Jesus, a partir daquele momento que ele nasceu, é que ele passou a ser filho. Então, tentam, tá errado também.
O Senhor Jesus sempre foi filho, sempre existiu, ele veio, ele foi enviado, então ele não nasceu, aconteceu aqui, como muitos acham, né? E acreditam e colocam as traduções que como o Senhor Jesus não existisse na eternidade, que ele passou a existir no tempo. Então eles vão alterar essas traduções para poder confundir, entendeu? É porque eles acreditam, às vezes não foi nem de má fé, porque acreditam assim, pensam assim, e aí traduziram dessa forma. Mas eu preciso já ter algumas verdades estabelecidas, bem claras, para quando eu for ler, não ter confusão. Então, acerca do batismo, acerca da fé, acerca do Espírito Santo, das línguas, acerca da salvação, do juízo eterno. Então, hoje tem muitos livros, os irmãos que ajudam também, que está bem claro. E tem algumas bíblias que essa tradução aí é bem clara, realmente, e não vai ter dúvida quanto a essas questões, entendeu? Da ceia, se é vinho, se é suco. Então você vai encontrar isso muito claro, e a maioria das pessoas vai colocar que é vinho mesmo, mas você vai encontrar alguma tradução que vai estar escrito suco, ou vai estar totalmente errado, né? É só você ir para o grego e dar uma pesquisa. Hoje tem o Google também que ajuda, se dá uma pesquisada ali, e vai ver que a palavra que está falando que alguém se embriagou, e está citando vinho, é a mesma que está lá na ceia, é a mesma que o Senhor Jesus fez lá na festa, é a mesma palavra. Então é só a gente ter algumas coisas já bem definidas, que eu não vou me embaraçar com essas traduções, principalmente algumas traduções mais modernas, que tenta trazer uma palavra, como ele falou ali, né? Aquela palavra arcaica, palavra mais antiga, que praticamente caiu já em desuso. Então eles tentam mudar e trazer uma palavra mais atual. Só que essa palavra mais atual, de acordo com a crença deles, como eles acreditam. E aí termina que confunde bastante, porque vai estar tendo uma afirmação e que não é verdade na palavra, acerca da doutrina. Então a doutrina tem que estar muito clara e a gente já entendeu isso graças ao Senhor. E aí é só ter esse cuidado na hora que estiver lendo por conta das traduções. E ainda mais hoje, com o uso da internet, ainda facilita mais ainda. Né? Dá para você ir lá no Google, dar uma pesquisada, dá até para encontrar a Bíblia no próprio grego, ver o significado da palavra, e aí não tem mais dúvida, né? Vai ficar mais tranquilo quanto a isso. É mais ou menos isso, irmã. Não sei se deu para entender. Irmão, deu sim. O senhor explicou bem, assim, foi muito didática a sua explicação, viu? Muito obrigada. E outra coisa também, irmã, eu fui pesquisar aqui, essa palavra Codex Sinaiticus, é isso mesmo. É um manuscrito, é uma cópia do manuscrito da época. Porque a lei, né, quando a Bíblia foi escrita, a lei mesmo foi em pedras. Aí depois eles começaram a fazer cópias. E essas cópias foi em manuscrito ou papiro chamado, né? Eu já até vi o irmão Mário falar. E esse manuscrito era aqueles rolo de papel. Então, que esse codex aí, quando eu estou falando codex que está no texto, é justamente essas cópias desses manuscritos que ele está falando. Ah, tá certo. Isso daí também era uma coisinha que estava complicando, mas mas o senhor respondeu muito bem, viu? Obrigado pela atenção. Por nada, irmão. Eu coloquei aqui no chat, irmãos, um link para um aplicativo chamado My Bible. Nesse aplicativo a gente consegue ver uma versão da Bíblia chamada Arai Mais, que vai ter a palavra em português e o original em grego, que aí dá para poder aprender algumas coisas, né? Algumas palavras que às vezes a gente tem dúvida em relação ao significado. Ontem mesmo eu estava até conversando com o Elton sobre isso. A palavra inferno, por exemplo, ela é usada em várias partes da Bíblia e às vezes o contexto está totalmente errado. A palavra que eles colocam como inferno, às vezes no contexto ela pode ter um outro significado. Por exemplo, na Bíblia a gente vai achar Hades, Tártaro e Geena. São três coisas diferentes, né? O Hades a gente sabe que é um estado, né, de separação do corpo. O Geena, que é o que seria o equivalente ao Lago de Fogo,
E o Tártaro seria o abismo, né? Que vi, inclusive, na live, o irmão Lineu explicando que esse abismo seria aquele lugar onde tem encarcerados alguns anjos, né? Que Deus não perdoou por eles terem deixado a sua habitação, como fala lá em Judas e em 2 Pedro. Então, algumas traduções da Bíblia pegam essas 3 palavras e colocam como apenas inferno. Então, é interessante quando a gente estiver lendo, igual Isaac falou, ter muita atenção. Quando você notar que tem algo diferente, é bom dar uma pesquisada. Se tiver acesso a, por exemplo, um aplicativo como esse, olhar a palavra, como é que é o original. E se de tudo não conseguir, conversar com algum dos irmãos que já tem aí, né, um pouco de conhecimento na palavra do Senhor e, claro, né, orar e pedir direção ao Senhor para poder estar tendo um melhor entendimento, tá bom? Aí o link está aí no chat. Outra observação também interessante é quando tiver em itálico, né? A palavra, quando ela está em itálico, significa que não está sendo original, né? Que foi o tradutor quem a colocou. Então é só ficar atento. No itálico é aquela letra que fica um pouquinho deitada, né? A letra está em pezinho, vai ter um pouquinho deitada, aquela é o itálico. Então, se a palavra está deitadinha assim, é porque não está no original. Aí é bom dar uma lida melhor em todo o texto, né? Para poder entender, não ficar só naquele versículo, naquela palavra. Então, essa questão de olhar a palavra e também de ver todo o contexto, né? Não só a Bíblia se entende, a gente não precisava nem de estudos, nem de nada disso, como no passado, né? Não tinha estudo, não tinha nada disso, e o Espírito Santo mesmo pode nos guiar, e você pode pegar, é muito simples, ver contexto, ver outras passagens da Bíblia, não ficar só em um lugar. Muitos erram por isso, pega só a parte B de um versículo e segue aquilo ali com uma doutrina, como vai ter que fazer daquele jeito. Não, a Bíblia ela é harmônica, então tem que estar toda. Então você vai ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não vai entrar em contradição. A gente vai encontrar outras referências que vai ajudar no entendimento central daquele capítulo ou daquele livro. Então é muito importante primeiro entender isso. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 11, quando vai falar da ceia, né, até hoje a maioria das denominações não usa o vinho e eles falam que, inclusive eu ouvi falar que o vinho era do diabo. Já chegou ao ponto de falar uma loucura assim. Aí você vai lá em 1 Coríntios 11, no versículo 21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Pronto. Eu não preciso ter dúvida agora se a palavra lá é vinho, se a palavra é suco. Eu nunca me embriaguei tomando suco. Algum irmão aí já se embriagou tomando suco? Eu nunca fiquei embriagado tomando suco. Então, é óbvio, eu não preciso nem ver o significado da palavra vinho, ou a tradução que colocou suco. Não tem como se embriagar com suco. Claro que ainda tem muito mais explicações ainda sobre isso, sobre provar que era vinho naquela época e que não era suco. Mas eu nem preciso entender muito, não precisa muita inteligência para isso. Basta eu entender que embriagar, ficar bêbado, precisa do álcool, precisa de algo fermentado. Então, era óbvio que a ceia era feita com o vinho e não com o álcool. Ah, mas ainda estou na dúvida. É bom, eu vou lá para o Velho Testamento e eu vou ver que Noé se embriagou. Noé se embriagou tomando suco? Impossível, né? Noé se embriagou tomando vinho. Então é vinho, vinho. E o vinho tem álcool. Vinho é vinho e vinho não é suco. Ló, que se embriagou, ela também, lá, porque ficou com as filhas. Entendeu? Ele se embriagou como? As filhas deram suco para ele? É o Ló, né? As filhas deram suco para o Ló se embriagar? Óbvio que não. Também é vinho. Davi tomava o quê? Então, eles falaram de Jesus em Lucas também. Lucas, que Jesus tomava, era comelão e beberrão de vinho. É suco? Alguém vai falar que alguém é beberrão de suco? Ninguém chama ninguém de beberrão de suco. Quando alguém chama outro de beberrão, é porque está bebendo uma bebida alcoólica. E que era o vinho. Só que, claro, o Senhor não era beberrão e nem comelão. Eles estavam ali blasfemando. Mas ele comia na medida correta, só que eles não bebiam nada, os fariseus. Não podiam beber, né? Ou pelo menos nas vistas, né, das pessoas, eles não bebiam. E nem comiam muito, né? Então, aí eles pegavam e ficavam usando isso daí para poder. E o próprio Senhor vai falar, né? Vocês falam que João Batista tem demônio, né? E ele não come, não bebe, ele... Esqueci essa passagem, mas é mais ou menos isso, que João Batista ficava no deserto
nem comia, nem bebia, e eles falavam que tinha demônio. Vem o filho do homem comendo e bebendo vinho, está lá em Lucas, e vocês chamam de comelão e de beberrão. Então, é muito claro. Eu não preciso de ir no grego, eu não preciso de um tradutor, não preciso de outra Bíblia. Está muito claro. Dá para a gente entender muito bem. E olha como isso é tão simples e talvez 99,9% dos cristãos não entendem. Algo tão simples que está na Escritura e que não precisa ficar buscando muitas traduções, nem grego, para poder entender. Porque está muito implícito no texto acerca de que era vinho realmente e que nunca foi suco. É só um exemplo aqui, irmãos, prático para a gente entender a palavra sem precisar de muito estudo ou de muito preparo intelectual para entender. É muito simples isso daí. Esse exemplo aí do irmão Isaac foi muito bom, muito oportuno, que é muito sério, né? Essa tentativa de desqualificar o que está escrito na palavra de Deus, né? Leva a homens a fazer loucuras, porque chegou ao ponto de um líder religioso muito conhecido aí no nosso meio cristão tentar desqualificar o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus, que foi transformar a água em vinho, né? Todo mundo conhece essa passagem, né? O primeiro milagre do nosso Senhor Jesus ali em uma festa de casamento, transformando a água em vinho, né? E não tem nenhuma dúvida de que foi vinho, né? Então levou a um homem ter a audácia de desqualificar, né? Ou tentar desqualificar um milagre do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, você vê até onde vai a pretensão, a prepotência do homem. Então, a gente tem que ficar muito atento mesmo, irmãos, quanto a isso, como o irmão Isaac bem falou aí, o irmão Eric, né, que a Escritura ela não pode ser, né, interpretada com versículos isolados, né? Tem acontecido muito isso, a gente vê hoje isso de larga escala, né? As pessoas tentando, né, interpretar a Bíblia em versículos isolados, criando doutrina. Muitas doutrinas foram criadas em cima de versículos isolados, né? E hoje a gente vê e percebe, né, essa confusão generalizada que tem aí muito por conta disso. Homens criar doutrinas em cima de versículos isolados e a gente ficar, né, nossos irmãos ficar, a gente também passou por isso, graças ao Senhor, hoje estamos, né, cada vez mais sendo despertado, tendo acesso às verdades do nosso Senhor na palavra do Senhor, e fomos libertos dessa mentirada, dessas enganações, que é recorrente disso, que vem disso, de ensinamentos errôneos em cima de versículos isolados, né? Então, a gente não pode a gente se prende ali, né, como o irmão falou ali, interpreta, aprende daquele jeito, chega um tempo, né, que para você desconstruir aquilo que você construiu, fica difícil. Tem muitos irmãos que quando ele vê, enxerga, né, alguém fala para ele que está escrito que é de outra forma, mas ele não consegue mais, né, discernir, ele não quer fazer como o irmão Isaac falou, tem que querer fazer a vontade de Deus. Muitas vezes o irmão está enxergando, mas não quer fazer a vontade de Deus porque está preso a essas tradições, né? Está preso a esses costumes que aprendeu desde pequeno. Então, isso é muito sério, é muito sério. Até aí. Uma palavrinha, irmão. Com licença, uma palavrinha. Depois que eu me separei das denominações, né? Eu procuro focar só na verdade, né? Que é se reunir só em nome do Senhor Jesus. Então, quando eu não sei, quando eu não entendo, é por isso que eu pergunto muito. E não é só nas lives, não.
assim, né? Depois que termina a reunião, no domingo, aí se eu não entender, eu pergunto, porque é perguntando que a gente aprende e também verificando, né, na Bíblia. Eu li, o primeiro livreto que eu li foi A Ordem de Deus. E eu demorei, um livrinho pequenininho, eu demorei um monte, porque tudo que eu lia eu ia verificar na Bíblia. Então, eu sei que eu estava no erro, eu tenho plena convicção disso, que foi o Senhor que me botou. Eu pedi muita orientação ao Senhor para me botar no lugar certo. Eu tenho certeza que foi o Senhor que me levou até a Assembleia. Então, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, eu faço pergunta, quando eu não sei, eu faço pergunta porque, né, a gente aprende perguntando, lendo, quando não entende o que está na Bíblia, vai pesquisar. Mas vocês, assim, me dizem, porque eu falo mesmo, eu pergunto mesmo. Eu não tenho nenhuma vergonha de perguntar, não, viu? E quanto ao sistema, não me cabe mais. Eu sou nova né, na denominação, reunindo o nome do Senhor, não tem nem 2 anos. Mas eu sei que eu estou no lugar certo. Isso não tenho a menor dúvida. E quando eu converso com uma pessoa da denominação, assim, a gente vê logo, tem certeza que está no lugar errado. Estava no lugar errado. Viu? Obrigado, irmão, por tanta explicação bem edificante, viu? Graças ao Senhor Jesus Cristo. É assim mesmo, irmã. Todos nós estamos aqui aprendendo, né? O Senhor está ensinando cada um de nós. E quando tiver dúvida, só perguntar. A gente está aqui um para poder estar ajudando o outro, né? As palavras que a gente vai lendo, os irmãos vão trazendo, né? Os comentários aí, e o Senhor vai guiando cada uma está trazendo uma boa palavra para que todos nós possamos aprender, né? É o desejo do Senhor que nós cheguemos sempre a conhecimento da verdade. Os irmãos acham que a gente dá continuidade mais um pouco no texto ou a gente pode encerrar por aqui? Acredito que já podemos encerrar, irmãos. Já foi bastante palavras, né, faladas e ouvidas, e a gente tem um pouco de limitação. Daqui a pouco eu já esqueci tudo. Verdade, viu, Isaac? É igual o Jefferson fala, devagar e sempre. Eu plagiei do próprio Isaac. Eu vou tirar a gravação aqui.